Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Neemias, capítulo 8, dos versículos 2 ao 4a, e depois dos versículos 5 ao 6, e depois dos versículos 8 ao 10. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor.
Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 188, com o refrão retirado de João, capítulo 6, versículo 63c. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 ao 30. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo, e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para as obras de misericórdia, dons de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, e depois capítulo 4, dos versículos 14 ao 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu,
decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Reflexão. As leituras de hoje destacam a importância e a centralidade da Palavra de Deus na vida do povo de Israel e na vida da Igreja cristã. Neemias, capítulo 8, dos versículos 2 ao 10, relata a promulgação da lei de Moisés. Por razão do retorno do exílio da Babilônia, Israel precisa se reorganizar como povo. Isso se dará em torno da lei, a Palavra de Deus. Nesta passagem tem-se uma bela celebração da palavra. Aparece uma comunidade reunida com Esdras, mestres da lei e sacerdote, ao redor da palavra do Senhor. No Evangelho, depois de apresentar o objetivo, o conteúdo e a fonte de sua obra, Lucas nos apresenta Jesus na sinagoga de Nazaré, em dia de sábado, em uma nova celebração da palavra. A fonte do Evangelho, São Lucas, os acontecimentos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas capítulo 1, versículo 2. Jesus inaugura seu ministério com uma pregação programática no contexto de uma liturgia sinagogal, momento em que se proclamava, meditava e rezava a palavra de Deus. Após proclamar a palavra de Isaías, capítulo 61, dos versículos 1 ao 2, Jesus, mestre e sacerdote, profere a homilia enfatizando que hoje se cumpre aquela escritura. Cumpre-se nele: O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova, para proclamar a liberdade, a visão e um ano da graça do Senhor. São Lucas, ao longo do Evangelho, descreverá exatamente o desenvolvimento e a realização deste programa ministerial de Jesus. A primeira reação das pessoas é de admiração diante de suas palavras cheias de graça. Lucas capítulo 4, versículo 22s. Porém, em seguida, a admiração se transforma em rejeição. Ficaram furiosos e o expulsam da cidade. Lucas capítulo 4, dos versículos 22b ao 30. Mas e quanto a nós? Será que também nós estamos nos reunindo ao redor da mesa da palavra? Será que já sabemos onde podemos nos banquetear, comungando da palavra e comungando do corpo de Cristo? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.